gente, tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Estou feliz por mais um dia de Projeto Madese. Grato a Deus pelo convite, da direção da Almadese e também do nosso pastor Estênio. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por serem sensíveis à voz de Deus e pôr em prática este projeto que está abençoando as nossas vidas. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento neste tempo. Eu queria meditar com vocês em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, que diz assim, acompanha aí. E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, porque ele contempla-se a si mesmo e segue seu caminho e logo se esquece de como era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte desleixado, mas realizador da obra, este tal será abençoado em seu feito. Gente, o pastor Tiago estava mandando essa carta aqui ao povo que estava disperso. Eles estavam em Jerusalém, as 12 tribos fugiram por conta da perseguição. E Tiago não viu outro meio, como todos os evangelistas, apóstolos, pastores daquela época, não viu outro meio de edificar o povo a não ser por cartas. E ele enviou essa carta a todo o povo para edificar a vida do povo. Eu gosto muito dessa carta porque ela fala de muita coisa, apesar de ser pequena. Ela fala sobre fé, ela fala sobre confiança, ela fala até sobre preconceito, ela fala sobre tentações, desejo da carne. Mas ela fala também sobre uma coisa que muito me chama a atenção, que é a prática da palavra de Deus. A questão de praticar. Tiago 1:22 é um texto muito conhecido por nós. Com certeza já ouvimos falar. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago foi um homem que viu Jesus pregar. E certa vez, em Mateus capítulo 7, Jesus fez uma pregação um pouco parecida com o intuito da pregação de Tiago aqui. Cristo falou sobre duas casas que tinham dois alicerces diferentes. Uma casa tinha um alicerce sobre a rocha e outra casa tinha um alicerce sobre a areia. Naturalmente, quando vieram as tempestades, a casa sobre a rocha ficou no lugar, mas a que estava sobre a areia veio a ruir. E Cristo usou aquela parábola para ilustrar a vida de quem ouve, mas não pratica aquilo que ouve. Cristo usou aquela parábola para dizer sobre aquele que conhece do Evangelho, mas não pratica o que conhece, não pratica o que ouviu, não põe em prática. Tiago aqui faz a mesma mensagem de Cristo, ele quer trazer a mesma coisa que Cristo trouxe, através da parábola. Uma parábola é quando você usa uma figura ilustrativa para trazer uma certa mensagem. Isso funciona para que se facilite a compreensão de quem está ouvindo. E Tiago fez a mesma coisa que Cristo. Cristo era muito pedagógico em suas mensagens. Ele usava essas parábolas. E Tiago fez a mesma coisa para facilitar a compreensão dos irmãos que lessem as cartas que ele enviava. E aqui ele usou uma parábola interessante que nos chama a atenção. Que parábola foi essa? A parábola que Tiago usou aqui para nos explicar e explicar aos irmãos sobre a prática da palavra foi como alguém que olha-se no espelho. Ele compara a palavra de Deus a um espelho. E ele diz que aquele que ouve, aquele que estuda, aquele que contempla, aquele que vê, é como alguém que olha no espelho e contempla-se a si mesmo, seu rosto natural. Mas aquele que vê e não pratica o que viu no espelho, é como alguém que olha no espelho rapidamente e rapidamente sai e se esquece do que viu. Essa foi a parábola que Tiago usou. Eu gosto do jeito que Lawrence Richards, em seu comentário, me explica essa parábola. Ele disse que para que a gente entenda o intuito dessa parábola ou a profundeza dela, nós devemos fazer uma pergunta ao texto. A pergunta é: qual o propósito do espelho? É muito simples, O propósito do espelho é comunicar-se conosco. O espelho, quando contemplado, ele nos mostra as imperfeições, ele nos mostra o que está fora de lugar, ele nos mostra aquilo que está inapto ou inadequado para certos ambientes. Toda vez que a gente sai de casa, a gente consulta a opinião do espelho. Então este é o propósito do espelho. Quando se compara com a palavra,
Tiago quer dizer que o espelho é aquilo que nós contemplamos como estamos, aquilo que nós contemplamos como somos, aquilo que nos mostra a profundeza da nossa alma, o modo como nós nos comportamos ou deveríamos nos comportar. É interessante também citar a palavra que Tiago usa aqui para contemplar-se no espelho. Ele usa a palavra katanonti, que significa encontrar um espelho e olhar intensamente para si mesmo. Encontrar um espelho e olhar intensamente para si mesmo. É uma palavra muito profunda. Ele queria dizer a profundidade da palavra de Deus aos irmãos que estavam dispersos. Ele disse: a palavra é um espelho que você encontrou e você deve olhar para si mesmo intensamente. Ele estava dizendo que nós devemos contemplar a natureza, mesmo que corrompida, mas contemplar a nossa natureza, contemplar os nossos desejos. E isso é possível através da palavra de Deus. Mas Tiago ele toma o cuidado de dizer que não basta contemplar. Ele disse também que além de contemplar intensamente, se conhecer, ver como se está, nós devemos pôr em prática aquilo que contemplamos, aquilo que vimos, aquilo que percebemos através da palavra de Deus. E o que ele quer mais ressaltar no texto é essa questão da prática, praticar. Talvez os irmãos estivessem muito no campo da teoria, talvez alguns estivessem até procrastinando, não é? Coisa que a gente às vezes faz nos dias de hoje. Nós estamos às vezes deixando a desejar na prática, e talvez fosse a situação daqueles irmãos ali. Mas Tiago falava isso porque ele sabia que a falta da prática da palavra de Deus, o praticar, o pôr o evangelho em ação, é perigoso, por dois motivos. O primeiro grande perigo de não praticar a palavra de Deus é que não praticá-la conhecendo-a pode nos levar a perder o céu. Eu disse que não praticar quando eu conheço pode nos levar a perder o céu. Mateus capítulo 7, versículo 21, Cristo estava falando de que aqueles que dizem Senhor da boca para fora, talvez por não obedecerem, não estivessem destinados ao céu. Ou seja, aquele que conhece, aquele que professa, mas aquele que não pratica, o Senhor não o conhece, não entrará no céu. Isso é muito forte, muito perigoso, porque às vezes conhecemos, sabemos o que fazer, mas não pomos em prática. Há um grupo muito conhecido, chamado por Cristo carinhosamente de hipócritas, que professavam com a boca, que seguiam os mandamentos, mas a Bíblia diz que o coração estava distante de Cristo. Porque quando se conhece de fato o Evangelho, mas de fato não cumprimos aquilo que ele propõe, nós estamos distantes do dono do Evangelho. Cristo chegou a dizer sobre esses homens aí, em Mateus capítulo 15, que eles falavam com a boca, mas com o coração estavam distantes de Cristo. Isso é ser hipócrita diante de Deus. Quando nós não pomos em prática aquilo que conhecemos, nós estamos sendo hipócritas. O segundo grande perigo sobre não praticar o Evangelho, não praticar a palavra de Deus, é que a falta de prática mata a fé. A falta de prática mata a fé. Você já ouviu falar, né, com certeza, em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esta fé que vem pelo ouvir é uma fé que é despertada em nós. A partir do momento que a gente tem aquela primeira comunhão com o Evangelho, aquela primeira aparição ao Evangelho, apresentado ao Evangelho, é despertado em nós a fé. Esta fé não basta, porque ela nos torna criança, ela nos dá o primeiro passo, ela aponta o norte. Há ainda a obra que confirma a fé. Tiago capítulo 2, versículo 17 fala que a fé sem obras é morta. Ou seja, quando não pratico aquilo que creio, é como se eu não cresce. Quando não faço aquilo que sei que devo fazer, é como se eu não cresce naquilo que sei que devo fazer. A gente às vezes sabe que oração, que intensa evangelização, que intensa leitura da palavra causa avivamento. Mas às vezes a gente não se aviva porque não faz o que sabe que tem que fazer. Isso é justamente a falta de prática da palavra de Deus. E a intenção de Tiago era justamente despertar o povo para essa prática da palavra. Ele estava dizendo: vocês têm avivamento na mão, vocês têm oportunidade na mão.
E nós estamos um pouco parecidos com isso, porque a gente nunca se viu uma geração tão instrumentalizada como nós. Nós somos aparelhados de diversas maneiras para glorificar o nome do Senhor, mas às vezes estamos deixando a desejar na prática. Nós temos as armas, temos o conhecimento, temos fonte gratuita de informação, mas às vezes nos está faltando esta prática, pôr em prática, exteriorizar aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração. E às vezes somos negligentes com isso. Por isso que o conselho de Tiago é para nós, nesse tempo, hoje, praticar. Praticar é muito difícil, porque é melhor ficar na zona de conforto. Às vezes é melhor a gente ficar nessa zona de intensa informação sem ser digerida. É melhor a gente ficar nessa zona de superficialidade. Eu comparo muito alguns da nossa geração, não são todos que são assim, mas eu comparo muito alguns de hoje que nós vemos que caminham naquela superficialidade, como se fosse um mar intenso sem fim, mas que não tivesse profundidade. Um mar intenso, muito grande, sem profundidade, é um mar que você caminha de ponta a ponta nele. E a nossa geração às vezes está assim. É uma geração que caminha nesse mar intenso. A gente conhece de política, a gente sabe de religião, a gente sabe de tudo, a gente conhece o mundo, a gente caminha nessa superficialidade. Mas às vezes o que está faltando não é esse conhecimento sobre tudo. É o conhecimento de fato profundo. É mergulhar naquilo que estamos percebendo que devemos nos aprofundar, na oração, na palavra. Às vezes nós não somos maduros na fé por conta da falta de prática, simplesmente. Então nos está faltando, às vezes, profundidade naquilo que Deus quer que nós nos aprofundemos. Estamos no campo da superficialidade e, às vezes, nos acostumando com isso. Com um sentimento, com algo que aconteceu, com uma lágrima que derramou, e nos acostumamos com essa superficialidade. No outro dia, já não oramos mais, já não lemos mais, já não fazemos mais o nosso devocional diário com Deus. Nos acostumamos com esse estado. E o estado que Deus quer conosco é comunicação constante, é prática constante. Mas para finalizar, eu queria destacar aqui, para que a gente entenda a grandeza dessa mensagem, o que é que acontece quando se contempla o espelho? O que é que acontece quando se olha no espelho? Eu já fiz essa pergunta no começo, mas eu quero que você medite agora para entendermos o que Deus quer falar conosco neste vídeo. O que se contempla quando se olha no espelho? Quando você olha no espelho, você contempla as imperfeições. Quando você olha no espelho, você contempla as irregularidades. Toda vez que você vai sair para um lugar, que você coloca uma certa roupa, você pede a opinião do espelho antes de sair. É ele que diz qual a roupa adequada para todos os ambientes. Antes de fazer esse vídeo, eu olhei no espelho, com certeza. Todas as vezes a gente olha para o espelho, apressados, antes de sair de casa. Ele é o último que a gente se comunica. É isso que acontece quando se olha para o espelho. A palavra de Deus, ela tem o mesmo intuito, o mesmo propósito. É um livro de Cristo, sobre Cristo, mas que fala sobre a sua natureza, você. É um livro que contempla as suas imperfeições. É um livro que fala sobre as suas necessidades, as suas ansiedades, os seus desejos. Então, neste livro nós temos a capacidade de contemplarmos a nossa imagem, para que depois possamos praticar conforme aquilo que nos foi comunicado por ela, pela palavra de Deus. Eu gosto de um texto muito interessante que nos explica um pouco sobre esta mensagem que Tiago quis nos trazer. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: Mas todos nós, com face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito Santo. Veja só que profundo, veja só. Eu vou lhe explicar o que esse texto quer nos dizer. Aqui está falando que ao contemplarmos a glória do Senhor nesse espelho que é a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de sermos transformados de glória em glória. O que ele quer dizer? Aqui contém a glória e nós, quando olhamos para o espelho, somos transformados de glória em glória. Progressivamente. Todos os dias uma experiência diferente. Toda vez uma comunicação diferente.
O espelho que diz as tuas imperfeições está aqui. Todos os dias, ao se comunicar com este espelho, nós comunicamos a nós mesmos as nossas imperfeições. Contemplamos aqui que somos raça caída, natureza corrompida, nada merecemos e tudo é graça de Deus. É esse espelho que nos transforma. Mais interessante ainda é em que esse espelho nos transforma. A Bíblia diz que nós somos transformados em glória, de glória em glória, na imagem do Senhor. Muito lindo, muito glorioso, porque progressivamente, à medida que contemplamos a nossa face no espelho, nós somos transformados na imagem de Cristo, cada vez mais parecidos com Cristo. O contato diário com a palavra nos leva a ser parecidos com Cristo. Mas o finalzinho do texto, se você for olhar em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai falar que há um interlocutor entre o espelho e eu. O nome desse interlocutor é Espírito Santo. Isso se explica porque algumas pessoas aí que não acreditam em Cristo, que não acreditam na nossa fé, eles leem a palavra, mas não despertam isso dentro deles. Isso não os transforma. É porque não há o interlocutor entre o espelho e você. É porque falta o comunicador, o Espírito Santo. É ele o filtro da palavra. Quando eu leio algo, ele que interpreta para mim. E é interessante que quanto mais ele se comunica comigo, quanto mais eu olho no espelho e o Espírito Santo se comunica comigo, mais eu fico parecido com Cristo. E a imagem que está no espelho é a de Cristo. A imagem que está aqui é Cristo. Aqui sou eu. Mas quanto mais eu me comunico, mais eu me pareço. E quanto mais eu me comunico e me pareço com Cristo, eu desapareço. A imagem de Cristo, ela vai sobrepondo a minha imagem. Os meus atos ficarão parecidos com os atos de Cristo. A minha fala será parecida com a fala de Cristo. As minhas decisões, o espelho vai me ajudar a tomar. A minha ansiedade pode ser retirada pelo espelho. Então, põe em prática o que você ouviu aqui hoje. Saia do campo da superficialidade. Observe o espelho. Não tome decisões sem antes olhar no espelho. Quer um conselho? Não case sem antes olhar no espelho. Não namore sem antes olhar no espelho. Não tome decisões sem antes olhar no espelho. Não vá nem para a faculdade sem antes olhar no espelho. E para finalizar, não saia de casa sem antes conferir, dar uma olhada no espelho. Deus abençoe.